Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos discutir sobre os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos podem ser côncavos ou convexos. O espelho côncavo forma 5 tipos de imagens. Uma delas é chamada imprópria, ela se forma no infinito. 3 dessas 4 imagens restantes são reais, se formam do mesmo lado que está o objeto em relação ao espelho, e uma delas é virtual. No espelho esférico convexo, só vai formar um tipo de imagem. Existem algumas aplicações para os espelhos esféricos. Por exemplo, o espelho côncavo, ele vai formar um dos tipos de imagem ampliando essa imagem. Essa aplicação é usada, por exemplo, naquele espelhinho do dentista. Ele é um espelho côncavo, onde ele aproxima o espelho do dente e deixa a imagem amplificada. A mesma coisa acontece com os maquiadores. Eles utilizam um espelho côncavo para amplificar a imagem do rosto. E aí detalha melhor o rosto e aí pode fazer uma maquiagem melhor usando esse espelho côncavo. Os espelhos esféricos convexos, você pode encontrar aplicações, por exemplo, nos mercadinhos, utiliza-se um espelho esférico convexo. No retrovisor de um ônibus, utiliza-se um espelho convexo. Por quê? Porque ele amplifica o campo visual. Então, essas são aplicações dos espelhos esféricos, côncavo e convexo. Vamos agora detalhar os raios particulares dos espelhos côncavo e convexo. Acompanhe. Aqui nós temos o primeiro raio, é aquele que incide paralelamente ao espelho e reflete passando pelo foco. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco. O segundo raio particular é aquele que incide passando pelo foco e reflete paralelamente ao eixo principal. O terceiro raio particular é aquele que incide sobre o vértice e aí retorna simétrico a ele. O seu raio refletido é simétrico ao raio incidente, forma o mesmo ângulo aqui. O quarto raio particular é aquele que incide passando pelo centro de curvatura. Ele vai retornar pelo mesmo caminho. Esses são os 4 raios particulares. No espelho convexo, os mesmos raios particulares, tá? Só que agora os prolongamentos é quem vai passar pelo foco, por exemplo. Então aqui você tem que um raio incide paralelamente ao eixo principal e o raio refletido, aqui, o prolongamento dele é que vai passar pelo foco. O segundo raio particular, o raio incidente incide aqui no espelho, é refletido e o prolongamento do raio incidente passa pelo foco. O terceiro, o raio incidente é simétrico aqui, ó, ao raio refletido. E o quarto, o raio incidente incide aqui no espelho, é refletido e o prolongamento desse raio refletido, esse raio incidente no caso, vai passar pelo centro. Então ele vai retornar pelo mesmo caminho. Esses são os 4 raios particulares. A partir de 2 desses 4 raios, você forma uma imagem. No encontro desses raios vai se formar a imagem. Então nós vamos discutir agora a formação de imagens dos espelhos esféricos. Primeiro vamos detalhar o espelho côncavo, que vai formar 5 tipos de imagens. Então, a primeira imagem, nós temos aqui 2 dos raios particulares, e no encontro deles, você tem a formação da imagem. Aqui, essa imagem tem que características? Ela vai ser real, porque está do mesmo lado aqui do objeto. Ela vai ser invertida em relação ao objeto. O objeto está nessa posição e a imagem está invertida em relação a ela. E vai ser menor do que o objeto. Essas são as características da imagem formada quando o objeto está antes do centro de curvatura. A segunda imagem formada é aquela que o objeto está em cima do centro de curvatura. Observe que essa imagem ela é formada exatamente em cima do centro de curvatura e tem as seguintes características. A imagem é real, a imagem é invertida e ela é igual, tem o mesmo tamanho do objeto. A terceira imagem formada é quando o objeto está entre o centro e o foco do espelho. Então, quando isso acontece, essa imagem, observe aqui, ela também vai ser invertida, né? Ela é real, porque está do mesmo lado do objeto, invertida e é maior do que o objeto. Então, toda imagem que é real é invertida. A quarta imagem, observe que aqui, ó, esses raios refletidos saem em paralelo.
disse que essa imagem se forma no infinito. Essa imagem aqui vai se formar lá no infinito. Essa imagem é chamada de imprópria. A quinta imagem formada por um espelho côncavo é esta aqui, em que o objeto está entre o foco e o vértice do espelho. E aí essa imagem ela vai se formar do outro lado do espelho. Ela é dita virtual por conta disso. E tem essas características aqui, ó. A imagem é virtual, direita está na mesma posição do objeto e maior do que o objeto. Já no espelho convexo só vai se formar um tipo de imagem. Essa imagem ela vai ter essas características aqui, ó. Ela vai ser virtual, porque aparece do outro lado do espelho. Ela vai ser direita, está na mesma posição do objeto. E ela vai ser menor do que o objeto. Então essas são as características das imagens dos espelhos côncavo e convexo. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!